ele tem uma situação matemática interessante. O Goiás hoje tem 8 pontos para o quinto colocado. Ou seja, é uma vantagem muito boa, considerável. Né? São quase 3 rodadas de vantagem para o quinto colocado. Mas o que é que para você vai pesar mais no comportamento do Goiás nesse jogo contra o Vila? Esta vantagem, que o Goiás tem de 8 pontos para o quinto colocado, ou a desvantagem que o Goiás tem tido nos clássicos contra o Vila ao longo aí desses últimos 2 anos? A desvantagem. Clássico é um campeonato à parte. E eu vejo o Goiás muito. A última vez que uma pessoa usou essa palavra não deu certo, né? Que foi o entalado. Mas eu vejo o Goiás bem incomodado com esses clássicos. Prova disso, Gerli, foi a partida contra o Atlético. Era quase uma situação semelhante. O Goiás foi mordido para o estádio Antônio Ascioli para vencer aquela partida. E eu vejo o time entrando desta mesma maneira, mordido, quer a vitória. 2 anos sem vencer o seu maior rival é muita coisa. 2 anos com piadinha, chacota, é muita coisa. Ah, o jogador não se importa. Família do jogador escuta também. Ao contrário, né, teve as declarações do presidente Hugo Jorge Bravo que falou sobre isso, né, sobre como as declarações importavam antes da maré virar. Então, e o próprio Mancini e o Lucas Andrino viveram essa fase de perderem clássicos e foram bastante cobrados por isso. A única vez que eu vi o Andrino, desculpa, não sendo cortês com uma pessoa foi após uma derrota em clássico, que ele perdeu completamente a cabeça com um jornalista. Inclusive, depois pediu desculpas, está tudo certo. Mas os profissionais do Goiás também estão sendo cobrados. Eu acho que no sábado, quando a bola rolar, esquece pontuação, esquece quem é líder, esquece que se está querendo buscar o G4, o título, qualquer coisa. O que vale é vencer o clássico. É o clássico 313 ou 314. Não, agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas é isso que importa. E aí, Gader, o que é que pesa mais para o Goiás nesse momento em termos de postura nesse jogo contra o Vila? A desvantagem que o Goiás vem tendo em relação ao Vila nos jogos nesse histórico recente, ou a vantagem muito boa que o Goiás tem nesse momento para o quinto colocado? É preciso colocar as duas coisas na balança, muito bem colocado aí, viu, Gerli? Ana, Carlão, porque apesar do Goiás estar muito bem na Série B, é como a Ana falou, acaba sendo um campeonato à parte, né? Os clássicos. Só que eu vejo da seguinte forma, eu acho que o Goiás precisa tirar um pouco essa questão de clássico da cabeça, porque, veja, o Goiás vem de uma boa vitória, vem de um resultado positivo, vem de uma recuperação do bom momento, né? Deu uma respirada, conseguiu ter o apoio do seu torcedor em casa na conquista. Então, assim, é um momento diferente. É um momento que o Goiás precisa usar a confiança de ser o líder da Série B a seu favor. Claro que vai enfrentar um Vila Nova que também vem confiante de uma vitória importantíssima, né? Que foi em cima do Paysandu. Mas o momento, querendo ou não, gente, o momento é do Goiás, é quem é o líder da competição. Então é ele que, teoricamente, chega como sendo o time a ser batido. É o Goiás. E tem que jogar e se impor dessa forma, como o time a ser batido. É óbvio, clássico, eu sempre falo, não tem favoritos. Né? É um jogo que é imprevisível, pode acontecer de tudo. Geralmente, um time que está numa situação em baixa acaba fazendo um bom jogo, um jogo na raça, na dedicação, consegue um bom resultado. Clássico é assim, é realmente um pouco imprevisível. Mas falando da parte analítica de futebol, o Goiás é o time a ser batido. Só rapidinho, queria só mandar aqui, se vocês me permitirem, mandar um abraço rapidinho aqui, se possível, posso? Vai. Pode?
Claro. Eu queria primeiro mandar aqui um abraço especial aqui pro pessoal que tá curtindo aqui com a gente a live, mandando os comentários, e alguns que comentaram aqui, me citaram, o Geraldo, o Pezão, parceiro nosso aí do canal sempre, o amigo aí ó, do canal do Rugido do Leão, que também está sempre curtindo aí com a gente os nossos trabalhos, e aqui, tá aqui com a gente também, aqui, Gerli, Ana e Carlão, tá aqui curtindo com a gente aqui o Futebol 62, mandar um abraço para vocês todos aí, e um abraço especial pra galera da EAD, EAD Aviação, ontem eu estive com eles, junto ao meu parceiro, meu irmão, comandante Dantas, o comandante sargento da polícia também, o sargento Ágil, que faz um grande trabalho lá em Anápolis. Queria mandar muito um abraço aí para vocês. Eu nem, para ser sincero, eu não sei qual é o time que o sargento torce, mas queria mandar um grande abraço aí para ele também. Foram muito gentis, muito carinhosos comigo ontem. Queria mandar esse abraço para vocês aí também. Então tá aí, a sessão de abraços do nosso Vitor Gader. Carlão, e aí, né? O sentimento no Goiás para esse clássico contra o Vila. É aquele jogo que você esquece pontuação, esquece quem tá na frente, esquece quem tá atrás e joga a vida para vencer? Ou o Goiás pode ter uma estratégia diferente para esse duelo contra o Vila lá no Oba? Gerli, a minha percepção é de torcedor, né? Então, assim, tem que ir, tem que tentar fazer de tudo para ganhar o jogo. Então, a gente pensa nisso, né? Se nada acontecer de diferente, né? Como aconteceu lá naquele pênalti, lá no Goianão, e tudo correr com a normalidade, o Goiás não é um time que vai perder para perder esse jogo, entendeu? Se a gente falar do campeonato, eu concordo bastante, eu ia vir nessa linha também, com o que o Gader falou, sobre o Goiás é o time a ser batido, né? Se você pegar os dois times e comparar as situações, o Vila que precisa demais da vitória para encostar no G4 de novo, né? O Goiás está numa situação um pouco mais confortável, não quero dizer aqui que está tudo bem, que está tudo tranquilo, mas que está um pouco mais confortável, é o líder do campeonato. E se a gente falar assim, com a razão, com frieza, o empate contra o Vila sábado é um excelente resultado. Vamos colocar aqui, tira aqui a camisa do Vila e vamos colocar um jogo fora, né? Um jogo fora contra o 9º colocado do campeonato. Um empate seria um excelente resultado para o Goiás, né? Que aí vai jogar já sabendo o que aconteceu com o 2º colocado, que é o Curitiba, que vai pegar a Chapecoense, que é um jogo difícil, né? E a gente não sabe o que vai acontecer na sexta-feira, mas vamos supor aqui que é um outro resultado normal, o Curitiba empatar com a Chape, entendeu? Então a gente abriria aí com um empate 3 pontos, sei lá, eu acho que 3 pontos, ó. Eu acho que a gente ficaria numa situação confortável se a gente for analisar, mas é um clássico, inclusive tem sim incomodado muita gente. Eu mesmo, quando o Mancini saiu, que ele saiu daqui, não ganhou nenhum clássico, se eu não me engano, né? Não ganhou nenhum clássico. Contra o Vila eu tenho certeza que não, mas contra o Atlético também não. E aí ele saiu pro Jair entrar. Ele não aí jogou contra o Atlético, né? Não jogou, verdade. Então, o Mancini saiu sem ganhar nenhum clássico, o Jair entrou, nós fizemos uma coletiva de imprensa das mídias alternativas, e uma das minhas perguntas foi até criticada, né? Porque assim, eu não vou lá chegar lá e fazer pergunta como se fosse um jornalista, né? Como se fosse a Ana fazendo pergunta, o Gerli, o Gader. Fui lá como torcedor, né? Então eu falei para ele se esse time, se ele ia dar conta de colocar na cabeça desse elenco, e muitos ainda estão aí, né? Que precisa ganhar a clássica. A gente não estava ganhando do Atlético, não estava ganhando não ganhava do Vila, entendeu? E que os jogadores têm sim que sentir isso, sabe? Tem que sentir. E tem que jogar para eles essa responsabilidade, né? Apesar da Ana ter dito aí que os jogadores veem as redes sociais, as expôs, tudo, eu acho que aí uma particularidade do nosso elenco. Nosso elenco é muito bom, muito unido, são pessoas de caráter, né? Mas eu entendo que até o jogo do Atlético eles estavam muito assim alheios a essa situação de clássico, sabe? Acho que eles não estavam
talvez o Andrino, que é o responsável por isso lá no Goiás, não é o caso do Atlético e do Vila, que tem o Adson e tem o Hugo, né, para passar esse peso de um clássico para os jogadores. No nosso caso ali é um cara que é o Andrino, um cara que veio de fora, que não tem, né, identidade com o clube igual os outros, né, não veio de fora. Então, nada contra o Andrino. Eu tô falando assim, eu tô falando da raiz, né? Talvez isso não seja passado para os jogadores do Goiás como deve ser passado, sabe? A importância do clássico. Então eu acho que os jogadores estavam assim, estavam ou estão, né? Um pouco alheios, um pouco, né? Distantes dessa situação de que clássico é guerra, que clássico tem que ser vencido. Ah, mas o Vila é freguês do Goiás no retrospecto geral. Mas já faz tempo que a gente não ganha dos caras. Os caras estão ganhando a gente lá na Serrinha, né? E aí, isso tem incomodado? Com certeza tem incomodado. O que falta é passar isso para os caras, né? E eu acho que isso contra o Atlético ficou bem claro, né? Que eles sentiram, eles chamaram a responsabilidade e espero que sábado aconteça de novo, né? Deles terem a responsabilidade de jogar com a faca no dente. Gerli? Bom, em relação. Sim, Garda, só rapidinho aqui em relação a isso. Eu vejo da seguinte forma: a situação do Goiás matemática, ela é muito boa dentro do campeonato. Claro, é a melhor entre os 20 times que disputam a competição, né? Isso é muito claro. O Goiás lidera o campeonato, perdeu a liderança ali por uma rodada, mas há várias rodadas o Goiás está aí. Agora, esse jogo contra o Vila, ele é um jogo diferente. Você pode ter certeza, o Goiás precisa de 8 vitórias para subir. Mas se você chegasse lá no Goiás, você fala assim, olha, Goiás, você vai conseguir as 8 vitórias. Eu vou deixar você escolher um jogo que você quer ganhar. Os outros vão ser aleatórios. Contra esses 17 times que faltam. Qual jogo você quer ganhar? Ele escolhe o Vila. Na hora. Vai ser a primeira opção da maioria. Talvez um ou outro para contrariar não escolha. Mas é o time da Série B que o Goiás mais quer ganhar. É do Vila, você pode ter certeza. O Goiás quer ganhar mais do Vila que do Atlético Paranaense, do que do Atlético Goianiense, do que do Novo Horizontino, do que do América Mineiro, etc. Por quê? Por conta desse incômodo. Isso incomoda mesmo. Um time, quando não está conseguindo vencer o rival, isso incomoda. É o torcedor rival falando o tempo todo, e isso chega no jogador, você pode ter certeza. Basta ver o comportamento do Goiás naquela vitória sobre o Atlético. Parecia que o Goiás tinha ganhado um campeonato naquele dia. O Goiás foi lá para ganhar o jogo do Atlético naquele dia. Então, para mim, esse é o jogo que o Goiás mais quer ganhar entre os que faltam do Campeonato Brasileiro. E aí não é por conta do Campeonato Brasileiro da Série B. Poderia ser por qualquer outra competição. Se esse jogo de sábado fosse pela Copa Verde, pelo Campeonato Goiano, pela Série C, pela Série A vontade do Goiás ganhar, eu imagino que seria imensa também, por tudo isso que vem vivenciando aí nesses últimos anos em relação ao Vila Nova. E penso que o torcedor também, fala aqui na live, torcedor do Goiás, tem 17 jogos pro Goiás, faltam 17 jogos pro Goiás. Comenta aqui pra gente, escolha um jogo pro Goiás ganhar, desses 17. Um jogo, você vai escolher um. Fala pra mim qual jogo você gostaria que o Goiás ganhasse nesses que ainda faltam. Sim, Gader, você me chamou. Não, apenas para comentar aqui duas coisas. Que, primeiro, sobre a questão que o Carlão falou, né, dessa importância do clássico, eu vejo que uma pessoa, né, uma sugestão, né, até de torcedor de fora, uma pessoa que seria o porta-voz para passar esse sentimento pro elenco do Goiás, seria o goleiro Tadeu. Porque se tem um jogador que encara esse clássico com essa veemência, né, com essa importância, com essa raça, que pelo menos que eu vejo, né, como torcedor ali de fora, que acompanha o Goiás, é o goleiro Tadeu. Ele vem sendo esse jogador, né, que compra mesmo essa rivalidade, que quando é clássico é diferente, tenta, ele é mais brigador, mais raçudo. O Tadeu tem feito dessa forma, então eu acho um bom exemplo para que os jogadores do Goiás entendam a importância, né, dessa vitória nesse clássico e até para o Andrino se espelhar para entender a importância, né, desse clássico aqui dentro na nossa região.
Com relação ao jogo, que até eu ia fazer um comentário, o Curitiba ele enfrenta o Novo Horizontino. Ele enfrentou a Chapecoense na rodada passada e empatou em 0-0. E aí ele enfrenta agora nessa rodada o Novo Horizontino. E é um jogo mais difícil, na minha opinião. Perdão, falei, eu tava com a tabela colocada na rodada atual. Não, tranquilo. Eu nem ia falar nada, mas eu queria comentar isso porque pro Coxa é mais difícil. Eu acho mais complicado enfrentar a Chapecoense, que também está bem, mas eu ainda vejo a Chapecoense com algumas oscilações aqui durante o jogo, do que o Novo Horizontino, que é um time muito coeso, né? Um time muito, muito difícil de ser batido em casa. Então, é uma oportunidade muito boa do Goiás pontuar, que obviamente pode vencer, mas mesmo que não vença, um empate não seria de todo um mau resultado pensando na Série B, tá? Não pensando no Clássico. Pensando na Série B, seria um bom resultado, e o Coxa vai ter uma missão dificílima, que é vencer o Novo Horizontino fora. Então pode ainda assim continuar sendo muito positivo pro Goiás buscar o título da Série B. Gerli? Então é isso, obrigado aqui ao... Gerli? Sim, Ana. Só rapidinho, discordando só um pouquinho do Gader, Sim. eu não vejo o Tadeu representando o Goiás nesse sentido de rivalidade. Ele já está aqui desde 2019 e não é nem porque não conseguiu vencer, não ter números expressivos. É mais pela postura em campo mesmo. Tem um lance que me marca muito, que eu estava aqui relembrando, aquele pênalti contra o Diego, contra o Vila, né, que do Diego Torres, nesse ano ainda. Aquele pênalti foi na cara do Tadeu. Aquilo não foi pênalti. Todo mundo pode falar isso com tranquilidade. Não foi pênalti nunca. A própria reclamação do Tadeu é muito fraca, é muito calma, é sem vibração de clássico. Eu não vejo essa vibração de clássico no Tadeu. E aí talvez entra muito no que o Carlão falou, que falta para o time alguns líderes com identificação, com a camisa e líderes expressivos, líderes que falam, que gritam mesmo, né? Que vão para cima. É só um detalhe assim que me chama a atenção, porque esse lance, para mim, ele fica muito na minha cabeça. Ninguém no Goiás, o pessoal reclamou, óbvio, foi um montinho ali para cima do juiz, mas aquilo para mim era para o capitão ter quase sido expulso pelo aquele pênalti ter sido confirmado. Tá aí, nosso comentário da nossa Ana Lívia Dias. Fala, Carlão. Não, e só para lembrar aqui, eu não sei se já estamos estourados aí de tempo, mas o Gerli me fez lembrar uma coisa que corrobora o que ele disse sobre a questão do escolher um jogo, ganhar do Vila, todo mundo ia escolher esse jogo para ganhar. A gente cansou de cantar na arquibancada música dizendo que tinha ganhado as duas partidas do Vila em campeonato, quando o Vila caiu, entendeu? Isso fica por muito tempo, você pode ter certeza disso, que está incomodando. Quantas vezes te rebaixei, Vila foi cantado no estádio, né? E quantas vezes a gente subiu com 2 vitórias, e quantas vezes o próprio torcedor do Atlético, gado, o povo lá no Twitter estava sumido, hein? Os atleticanos, agora voltou tudo. Eu tenho um amigo, eu tenho um cara que eu gosto muito, o Eric lá, que tava sumidão, rapaz. Ele acha ruim se falar que ele tá sumido, mas ele some. Eles mesmos falam, porque a gente eliminou vocês na Copa do Brasil, goleada, 3-0. Então isso aí fica, velho. O torcedor vive, nós vivemos disso, entendeu? O torcedor vive disso, né? Então, assim, uma hora isso vai acabar, com certeza, uma hora isso vai acabar. E só para falar que eu concordo com você, Ian Júnior, tem que entrar fingindo que tá lá na zona de rebaixamento mesmo e vamos morder a canela dos caras, né? E vamos acabar com essa conversinha fiada aí, entendeu?